Te louvo muito por essa manhã que nós estamos juntos. Te louvo pela bênção que é conhecê-lo, pela bênção que é ter um culto em que nós podemos ter revelação do que fazemos, com quem falamos. Sabemos que somos ouvidos, sabemos que o Senhor está conosco. Cremos inclusive que o Senhor está em nós, como a Tua palavra nos diz, e nós nos alegramos com isso. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, neste momento, a Tua palavra, que é a verdade, ela possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra possa, Pai, nos influenciar, tocar o nosso coração, a nossa mente com revelação para a Tua glória em nome de Jesus. Eu oro para que eu possa pregar como que em línguas, ó Deus, para que cada um entenda e receba na sua realidade, no seu momento de vida e principalmente segundo o Teu propósito para cada um de nós. Eu oro porque eu creio no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Pessoal da House, eu estou com a revista aí atualizada, tá bom? Uma tradução. E tem algumas coisas aqui que Paulo fala que eu quero compartilhar como fundamentos da fé. De tempos em tempos é importante a gente voltar para fundamentos, o que nós cremos, por que nós cremos, o que a Bíblia nos diz acerca de quem nós somos, acerca do que Jesus Cristo fez, quem Jesus Cristo é, qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, por que que Deus enviou Jesus, por que que tem toda essa palavra sendo pregada, por que que há tanta controvérsia, tanto confronto acerca da Bíblia, por que que as pessoas têm às vezes dificuldade de entender algo tão simples como é o Evangelho de Jesus. Então tudo isso diz respeito a uma guerra espiritual que acontece pela sua alma e acontece pela minha alma. O mundo das trevas não quer que a revelação de Jesus venha, não quer que as pessoas conheçam a Deus através de Jesus, não querem que as pessoas recebam o Evangelho da graça e por meio da fé, e continuem presos em atividades religiosas, continuem presos em práticas que muitas vezes praticam e nem sabem por que praticam, ou praticam e nada muda, nada acontece na vida, e acham que é assim mesmo, e continuam e mantêm a mesma postura ano após ano, nada muda, porque não entenderam que o Deus, o Criador do universo, se o Deus Criador, tão criativo que Ele tem uma grande criatividade para a sua vida. Ele tem algo real e verdadeiro para manifestar em você e através de você. É um propósito, é um plano de Deus na sua vida que Ele vai cumprir desde que você se renda ao plano dEle, desde que você se sujeite a quem Ele é, desde que você decida crer que a palavra dEle é a verdade, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então você precisa conhecer a Bíblia para não comer pela mão dos outros. Eu sempre falo aqui na igreja, você que está aqui, abra a sua Bíblia, leia, não coma pela mão dos outros e muito menos pela minha própria mão. Leia a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia em casa, tenha a sua Bíblia de papel, que já as Bíblias digitais, vocês já viram que tem coisas sendo mudadas, né? O pessoal me mandou muitos me mandaram o mesmo vídeo, falando como as Bíblias já estão sendo alteradas na parte digital. Tem que ter cuidado, pega as mais antigas de papel, ali está fiel ao que era, e está tudo certinho. Vamos conhecer mais da palavra, mas aqui então, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 14, você pode acompanhar comigo se quiser, aqui na tela também, e vamos juntos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele Jesus que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes, conhecendo a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 20 e 21 ainda. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muitas vezes, nós somos chamados de um pouco exagerados na nossa fé, de um pouco extravagantes na maneira que nós queremos pregar o que a gente crê, como se a gente quisesse converter todo mundo à nossa religião, a religião evangélica. E a religião evangélica e todas as outras religiões, elas na verdade elas são muito iguais e elas não servem para praticamente nada, porque as religiões elas são tentativas das pessoas tentando tocar o Deus da sua devoção. Então as pessoas procuram fazer boas obras, ou elas vão voltar para esse planeta algumas vezes, ou elas vão dar tudo aos pobres, ou elas vão ler o livro sagrado, ou elas vão fazer a romaria para o lugar sagrado. Então todas as práticas que as religiões propõem são práticas diferentes entre si, mas que têm o mesmo foco. O mesmo foco são pessoas tentando fazer alguma coisa para chamar a atenção do Deus da sua devoção. E o que é muito comum em todas elas é que nenhuma delas realmente com convicção fala que elas resolveram a questão, que está tudo certo, que podem descansar. As pessoas sempre ficam num certo suspense de saber, será que quando eu morrer eu vou mesmo para o céu? Será que tem céu? Será que isso é verdade? Será que Deus me conhece? Será que Deus sabe quem eu sou? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? E muitas pessoas passam a vida inteira na sua religião, num jogo de tentativa e erro, tentando ter uma expectativa de que se deu tudo certo, se o líder que estão seguindo, esse cara parece séria, essa mulher parece séria, vou seguir o que ela está falando, acho que está tudo bem, porque eu confio no que ela está falando, e quem confia no que a pessoa está falando, está terceirizando a sua eternidade, está terceirizando o seu futuro, está falando, tá bom, eu não vou estudar tanto, alguém estudou, eu acho que serve e está tudo bem, o que é uma coisa absurda de se imaginar, se tratando de, se a pessoa crê, de eternidade, porque se acertar tudo bem, se errar, uau! Então, quando vamos imaginar uma coisa, que alguém descobrisse realmente a cura do câncer e de qualquer câncer, todos eles. E se essa pessoa visse um monte de gente morrendo de câncer, e ela pegasse aquele comprimido, toma esse negócio, você vai ser curado, você não precisa morrer, toma aqui por favor. Não, isso aqui não foi testado, não foi aprovado pelo FDA, isso aqui ainda está em fase experimental. Não, mas isso é verdade, eu fui curado, eu conheço pessoas que foram curadas. Não, eu vou esperar, vou pensar um pouco, acho que não pode ser bem assim, eu quero muito mais evidências científicas, mas tem um monte de gente que já tomou e foi curado. Não, mas eu quero... Parece uma loucura, não parece? Que a pessoa que está morrendo de câncer, ela até correria o risco de experimentar algo, porque se alguém aparentemente, ou muitas pessoas realmente dando um depoimento de que foram curados, puxa, o que eu tenho a perder de experimentar esse tratamento? Eu quero ser vivo, eu não quero morrer, eu quero ter uma esperança. E a pessoa que encontrou, ela vai quase que bater nas pessoas morrendo de câncer, toma esse negócio, quase que goela abaixo. E quando a gente encontra Jesus Cristo, é exatamente isso que a gente acaba fazendo com as pessoas. A gente acaba falando, por favor, experimenta o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Faça prova da vida com Jesus. A palavra de Deus, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prova. Faça prova, cheque, confronte, mas siga as instruções. E as instruções são tão simples que justamente por ser simples, é aquilo que as pessoas têm mais dificuldade. Fala que a salvação é pela graça e por meio da fé. Que a pessoa não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, não tem que dar nada, a não ser realmente lançar a sua vida em fé, crendo que Jesus o Cristo na cruz pagou os seus pecados, que Jesus o Cristo ofereceu vida eterna, que Jesus o Cristo é poderoso para salvar e para perdoar, e não somente Ele pode fazer isso porque Ele morreu e ressuscitou. Isso é um fato indiscutível historicamente, isso é um fato irrebatível historicamente, não estou nem falando pela própria Bíblia. E a Bíblia, que é a revelação deste Deus, revela Jesus Cristo, porque a Bíblia é o livro que revela o Deus que criou o universo. Porque alguns falam, não, mas a religião cristã tem 2000 anos, tem religião de 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos, e é verdade. Tem religião de 6000 anos, desde que a humanidade está aqui fora do jardim do Éden, existem muitas religiões. É por isso que todas elas são iguais, porque sempre fora do Éden, a humanidade tem tentado resolver a questão do eterno, a questão do Deus Criador, a questão do sentido da vida, a questão de que eu estou fazendo aqui, a questão de que, caramba, daqui a pouco eu vou morrer, e o que os meus filhos vão fazer com o que eu vou deixar, como é que vai ser depois daqui. Então o tempo todo fora do Éden, a humanidade tem procurado resolver essa questão, mas a Bíblia revela o Deus eterno.
anterior à criação, que não oferece uma religião, mas oferece um relacionamento através de Jesus o Cristo. E Jesus o Cristo, que é chamado pela Bíblia, pelo profeta Isaías, eu gosto de falar isso. A Bíblia fala que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus, o eterno, ele é o Pai da eternidade, ele sempre existiu como Espírito, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele se encarnou aqui 2000 anos atrás, mas tudo o que existe foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia nos leva a nos relacionar com a eternidade anterior. A Bíblia nos leva a uma revelação anterior às religiões e esforços humanos de tentar aplacar as iras dos seus deuses, como aquelas ilhas perdidas que jogavam as virgens no vulcão para aplacar o deus do vulcão, que estava trazendo erupção, que estava trazendo quantas coisas loucas que a gente vê como práticas religiosas, algumas muito mais intelectualizadas, outras mais idiotizadas, mas todas elas de um certo sentido negando a possibilidade de Deus ter falado. Então todos ficam tentando falar com Deus, mas a Bíblia fala que Deus fala conosco através do Filho. Jesus é a revelação do Deus Criador. Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós. Jesus é a manifestação de Deus para a solução dos nossos pecados, do pecado da humanidade e dos nossos pecados particulares e individuais. E muitos falam: Haroldo, você não me conhece, mas cara, eu sou bom. Eu não sou dos piores. Tem gente muito pior que eu, e eu acredito que nesse lugar aqui, nós estamos entre 1 bilhão melhor de pessoas, tem 7 bilhões muito piores do que a gente, eu não tenho dúvida disso, mesmo sem conhecer vocês, olhando as carinhas, na média eu posso dizer isso. Mas ainda que nós fôssemos o bilhão melhor, diante da santidade de Deus, isso não vale nada. Porque se eu pudesse projetar aqui os seus pensamentos todos, só das últimas 2 horas, talvez você fosse ficar com vergonha. E Deus, ele não vê o que a gente faz. Deus vê por que a gente faz o que a gente faz, ou por que a gente não faz o que a gente não faz. Ele nos conhece o coração, ele conhece a intenção de coração. Tem muita gente bonitinha fazendo coisas religiosas e o coração está longe e Deus não recebe nada. Tem gente vivendo a vida normal aí fora, trabalhando, fazendo as coisas de coração para Deus e agradam muito mais a Deus do que pessoas fazendo atividades religiosas. Por que Deus mandou Jesus na cruz em nosso lugar? Porque não havia outra forma de alguém ser salvo e atender a sua própria santidade. Porque senão esse Deus, ele é um Deus louco e nós não devemos nos relacionar com ele. Porque se ele coloca o filho dele para morrer daquela maneira horrorosa, e ele podia dar outra solução, se ele faz isso com o próprio filho, o que ele vai fazer com as pessoas que confiam nesse suposto Deus? Não faz sentido. Se tivesse uma outra maneira de alguém ser salvo, você acha que Jesus iria para a cruz da maneira que foi? Você acha que ele morreria do jeito que ele morreu? E Jesus morreu da maneira que ele morreu, não só porque nos amou, mas porque Jesus conhece o mundo espiritual e Jesus sabe muito bem o que é o inferno. E quando a gente fala de inferno, parece que a gente quer amedrontar as pessoas para a eternidade. Não é que a gente quer amedrontar as pessoas, a gente quer falar que a verdade que existe, ela é um terror. E Jesus na Bíblia, ele fala mais do inferno do que do paraíso. Jesus sabia exatamente para onde as pessoas iriam quando ele decidiu se entregar na cruz naquele dia. Quando Jesus foi para a cruz, ele sabia exatamente do que ele queria livrar a humanidade, qual é o preço que ele tinha que pagar para que as pessoas tivessem uma oportunidade de não ir para aquele lugar horroroso e, muito pelo contrário, realmente serem aceitos na presença do Pai. Porque só existem 2 destinos, segundo a Bíblia. Jesus sabe muito bem. Então quando Jesus ele se esvazia de ser quem ele era na cruz, e Paulo tem essa revelação de uma forma tremenda, Jesus abandona o seu lugar, abandona o seu status de Deus, e ele vem nascer reconhecido em figura humana, como a Bíblia nos fala, e ele então nascendo aqui, ele vive sem pecado. Então Jesus num corpo humano viveu aqui 33 anos sem pecado, lutou contra os seus desejos humanos do corpo humano que ele estava, por amor a você e a mim. E não somente isso, mas ele sofre a rejeição das pessoas, do sistema religioso que o afronta, que o humilha, que ridiculariza. Ele enche aquele lugar de milagres, ele enche aquele lugar de pregação de amor, multiplica os pães, multiplica os peixes, enche aquele lugar de marcas do seu amor, e essas pessoas que receberam as marcas do seu amor, o rejeitam e o crucificam. Até mesmo aqueles que andaram com ele por aqueles 3 anos e meio, na última hora amarelaram, e foram se esconder, foram fugir, largaram Jesus sozinho na hora da cruz. Ele podia chegar na cruz, quando os romanos estavam zombando dele, e falar: se você é Deus mesmo, desce da cruz. Cadê Pedro?
Cadê os discípulos? Estava João, estava Maria, estavam mais 2 mulheres ali aos pés da cruz, os outros foram embora. O que Jesus ia falar? Desce daí, se você é Deus. Ah, pai, quer saber de uma coisa? Eu cansei, Deus, olha, pai, desculpa, eu vim aqui, mas não dá, é demais. Ele podia fazer isso. Ele podia ter decidido não morrer, podia ter decidido descer da cruz, mas ele ficou na cruz. Carregou sobre si os pecados da humanidade. Carregou sobre si o seu pecado e o meu pecado. Morreu e ressuscitou. Por que ele fez isso? Por amor. Jesus não veio fundar uma religião. Ele não veio mudar o mundo. Esse mundo vai ser julgado, esse mundo não tem solução. A Bíblia é clara, o mundo vai ser julgado, o juízo vem. Mas Jesus, por amor, ele fez o que fez. E quando Paulo começa essa porção que eu separei, dizendo que o amor de Cristo nos constrange, é o seguinte: se você olhar para você mesmo, o seu pior momento, as piores coisas que você já fez e que você já pensou na vida, as piores coisas que você só não fez mesmo porque talvez você fosse ser preso, ou talvez você fosse perder a amizade, ou você fosse perder a tua família, ou você fosse perder o teu trabalho, ou você fosse perder o respeito de todo mundo, pouco importa. Pensa a pior coisa que você já fez na vida. Imagina, Deus viu, Jesus sabia que você faria o que fez. Jesus sabia que você ia tomar a decisão que você tomou. Jesus sabia exatamente por que você fez o que você fez. E Ele olha para você e fala: eu te amo mesmo assim. E se você se arrepender e vier a mim, eu de maneira nenhuma vou lançar você fora. E esse é o amor que nos constrange. De fato e de verdade, se a gente entendeu mesmo a salvação em Jesus Cristo, mesmo nós que já somos crente mais velho de guerra, alguns momentos do nosso dia a gente tem que parar e ser tomado até de um quebrantamento, e ser tomado por um choro sincero, e falar: meu Deus, como é possível Jesus ter me amado assim? Como é possível Ele ter feito isso por mim antes de eu nascer, sabendo quem eu seria? E Ele orou por mim lá em João 17 e falou: vale a pena morrer por essa pessoa, vale a pena morrer por ele, vale a pena morrer por ela. O meu amor vai alcançar. E é por isso que é inconcebível crente que entende o que Jesus fez, não fazer por Jesus o melhor que poderia fazer. Ah, Jesus, legal que você me salvou, obrigado, viu, uhul, mas eu vou viver minha vida, me abençoa nas coisas que eu vou fazer agora, me abençoa nesse meu projeto, me abençoa para cá, valeu, obrigado. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Obrigado, mas agora eu vou fazer o que eu quero. Obrigado, eu vou viver como eu acho legal. Então isso não é alguém que realmente foi impactado pelo amor que constrange, mas isso é alguém que adotou a religião evangélica como uma possibilidade boa. Legal, fiz a oração, declarei as palavras, estou salvo, vou viver a minha vida. Nunca entendeu o amor de Cristo. O que não quer dizer que nós não vamos pecar, o que não quer dizer que nós não vamos errar, mas até para isso já há provisão, já há solução. Ele deixou os pecados que nós, quando nós nos rendemos a Ele, os pecados que nós vamos praticar até o último dia de vida já estão pagos. Mas nós vamos então nos arrepender e concordar que foi pecado, e vamos nos aliançar de volta na cruz. Esse é o amor que nos constrange. Essa é a verdade da palavra de Deus que nos é dada, para nós sabermos então quem somos agora, e por que nós vamos nos oferecer a Deus para servi-lo, não como uma obrigação religiosa, não como uma prática de um ritual, ou de um serviço não remunerado, voluntário, religioso, hipotético, mas porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer parte da obra do Senhor. Eu quero ser útil para alcançar as pessoas ao meu redor. Eu quero servir aos meus irmãos. Eu quero fazer parte, eu quero preparar um lugar em que as pessoas possam vir e possam receber o que eu recebi. Eu vou usar os dons que Ele me deu, vou usar os talentos que Ele me deu, vou usar o tempo que Ele me deu para servi-lo, para fazer a diferença na vida de alguém, porque eu entendi poderosamente o que Ele fez por mim, e é isso que me constrange. É o amor de Cristo que faz a diferença na minha vida e que me faz dedicar o tempo que eu posso ter para servi-lo. A maneira como eu vou trabalhar vai ser uma maneira de alguém que glorifica ao Pai. A maneira como eu vou viver minha vida em família vai ser da mesma maneira, como eu vivo na sociedade da mesma maneira. Nós somos cidadãos iguais a todos, só que agora nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma outra identidade, temos uma outra natureza, temos uma outra origem espiritual, e por isso temos um outro destino. Então quando a gente vê o mundo mudando como está mudando, quando a gente vê as coisas ficando assustadoras, com guerra para cá, guerra para lá, tecnologia, tsunamis, tantas coisas acontecendo e ainda mais vão acontecer, nós não tememos o que está por vir, porque sabemos o que está por vir, mas sabemos para onde vamos.
Qual a pior coisa que pode acontecer? Alguém me matar? Louvado seja o nome do Senhor. Vou embora. Eu sei para onde eu vou. Agora, o que eu posso fazer enquanto isso? Ajudar as pessoas que não entendem o que está acontecendo, ou que entendem que há coisas acontecendo, mas não sabem o que fazer diante delas, é apresentar a salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. É isso que somos chamados a fazer, e esse é o tal do ministério da reconciliação, que Paulo nos fala, que Deus fez por nós, porque... Quando voltando aqui, o tempo encurtou, estou encurtando o tempo para fechar, mas o que acontece aqui no versículo 18? Versículo 18, ele diz que tudo provém de Deus. Tudo provém, o que é tudo, Haroldo? Tudo. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pode fazer, todas as suas habilidades, suas competências, sua inteligência, seus dons, suas habilidades, tudo não deixa nada fora, tudo provém de Deus. Então Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que você aí tem, Ele deu para você de graça, como um presente para você viver a sua vida. E Ele espera que você faça algo para Ele, com tudo o que Ele te deu para você viver e fazer. E o que Ele espera? Pode voltar ao texto, por favor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Querido, não foi a religião que nos reconciliou com Deus, foi Deus que nos reconcilia com Ele através de Cristo. Agora, a única maneira de ser reconciliado com Ele, de aceitar a reconciliação que Ele nos propõe, é de acordo com o sistema dele. Haroldo, eu não concordo. Tá bom, seja feliz. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Mas a Bíblia tem interpretações. Aqui é só saber ler português. A frase que está escrita é muito fácil. Deus, tudo provém de Deus. Deus nos reconciliou com Cristo. Português claro, mais claro, impossível. Mas a Bíblia tem outros textos que falam que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos pela graça e por meio da fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a Bíblia é clara, a Bíblia é radical. O único caminho para a salvação, para o Pai, é Jesus Cristo, não há outro. Não há outro, isso provém de Deus. Deus, então, voltando ao versículo aqui, Deus, tudo veio de Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele nos reconcilia consigo mesmo. Ele faz a obra de reconciliação através do seu Filho Jesus Cristo. Mas, agora, Ele deu para você e para mim o ministério da reconciliação. Nós somos chamados a apresentar a salvação para todos aqueles ao nosso redor. Nós temos a incumbência de pregar para as pessoas. Nós temos esse ministério agora em Cristo de oferecer a reconciliação de todos com o Pai, porque tudo provém dele. E você e eu, nós não convertemos ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso trabalho acaba quando nós pregamos com clareza, quando nós pregamos com amor, quando nós pregamos fundamentados na palavra, quando nós pregamos também com a nossa própria vida. Tem uma frase aí que é muito bonitinha, mas ela não é bíblica. Às vezes a gente usa figuras que parecem legais, parecem frases boas, mas elas não são legais. Por exemplo, aquela frase que diz... Eu sei que o autor é um cara conhecido, me perdoe, mas não posso concordar porque está sendo pelo menos mal usada. Pregue o Evangelho, se necessário use as palavras. Errado. Pregue o Evangelho com as palavras e viva uma vida compatível com a sua pregação. Correto? Porque ninguém será salvo por ver alguém vivendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, a palavra pregada. Não há conversão sem pregar a palavra. Então você e eu precisamos pregar a palavra e viver uma vida compatível com a palavra que pregamos, mas se nós não pregarmos, as pessoas não têm como se converter. Você pode ver lindamente do lado de alguém no seu escritório 50 anos da tua vida. Se você nunca pregou Jesus, essa pessoa nunca vai se converter, por mais que a sua vida seja extraordinária. Mas se você prega a palavra e vive uma vida incompatível com o que você está pregando, é um desserviço, é um mau testemunho, melhor não falar nada. Viva a vida e pregue, pregue e viva a vida. Essa é a verdade do Evangelho. Precisamos então pregar, mas quem convence? O Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. Então o que nós fazemos? Nós pregamos com amor e pregamos por amor e esperamos que o Espírito Santo faça a obra. Tem pessoas que ouvem e recebem com alegria. Tem pessoas que ouvem e no primeiro momento não querem. Tem pessoas que anos da vida se passam e continuam não querendo, não creem. Até a última hora, até o último sopro, a esperança. Eu tive uma experiência, o pai de uns amigos lá atrás, e os garotos todos se converteram, e eles pregavam para o pai, e pregaram para o pai por anos, e o pai não queria saber, não quero, tal. Por quê? Ninguém pensa que vai morrer. Quantos estão planejando morrer hoje? Ué, tem um monte de gente planejando coisas hoje, você não pensa em morrer hoje? Semana que vem, tá bom, no ano novo, começar bem o ano, daqui 5 anos, 10 anos, quando você pensa, qual é o seu plano de morte? Ninguém tem. Você tem plano de seguro de vida, como se o seguro de vida garantisse para não morrer. Seguro saúde, porque acha que eu tenho um plano Gold, Platinum, Mega Blaster, né? Não garante nada. Ah, mas a minha casa tem segurança, mas eu moro num lugar tranquilo, mas todos se cercam de seguranças, conforme a sua possibilidade financeira, crendo que estarão vivos por 200 anos, porque a gente tem a eternidade dentro do nosso coração, não é assim? Se a gente falar em pensar, em planejar coisas, eu penso que eu vou ver uns 200 anos, um monte de coisa que eu quero fazer ainda, né? Gostei da frase que eu ouvi. Quantos anos você tem, Haroldo? Os anos que eu tenho são os que eu ainda não vivi, porque os da minha idade eu já gastei eles todos. Você percebe como a coisa é o contrário? Os anos que você tem são os que você espera ter, não quantos você já viveu. Então o que eu quero? Um monte de coisa. Agora, às vezes eu olho no espelho e eu percebo que não estou mais tão jovenzinho assim como eu já fui. A realidade de que o tempo vai acabando, ela começa a perceber quando você passa da metade do que se projeta de vida. Então, com a projeção de vida são 120 anos, eu passei dos 60. Então, já passei da metade da minha vida, né? E aí a gente começa a perceber o que realmente vale e o que não vale. Essa é uma verdade que Deus colocou no coração do homem. A realidade do tempo passar, a realidade de que em algum momento nós vamos embora. E nós achamos que não acontece nada com a gente até o dia que alguém morre do lado, alguém da família. A coisa mais maravilhosa da vida de pastor é apresentar bebê, é fazer casamento, é apresentar gente na igreja, é ser feliz, é ver alguém se converter a Cristo. A coisa mais triste é quando a gente vai fazer o enterro de alguém que a gente sabe que não era de Jesus. Porque eu estou olhando aquela pessoa que às vezes eu conheço, às vezes eu não conheço. Estou vendo o corpo ali. E eu sei exatamente onde a pessoa está naquele momento. E é uma tragédia. Então eu vou dar uma palavra de conforto para a família e vou chamar a família a pensar que um dia estarão naquele lugar. E o que vão fazer naquele momento, onde é que vão estar. Eu amo fazer enterro de crente, aqueles crentes mesmo raiz, sabe assim? Porque daí o culto é uma festa. A gente, claro que fica triste, mas a gente louva a Deus, a gente canta, a gente lê a palavra, a gente fala de esperança, a gente sabe que vai reencontrar. Foi assim quando fui enterrar meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Nós sabemos onde eles estão, sabemos que é uma questão de tempo reencontrar. A gloriosa esperança da vida eterna é algo maravilhoso, que não é uma programação mental de lavagem cerebral, mas é uma realidade interior daquilo que norteia a nossa vida. Então, como ninguém planeja morrer, muitas vezes se prega o evangelho e fala, quando eu tiver tempo, quando eu chegar lá, eu vou decidir melhor. E o que aconteceu com o pai daqueles amigos? Você viu que eu abri as janelas e fechei as janelas, vocês pensaram o quê? Então, o que aconteceu com eles? Eles falaram de Jesus para o pai um monte de vezes. E o pai era um baita do médico. Aí o pai foi ter um problema que eu não lembro exatamente o que foi, que ele ia passar por uma cirurgia, e tinha um dos filhos que morava fora de São Paulo. E ele ligou para o irmão e falou, cara, é o seguinte, eu estou aqui, estava orando pelo papai, eu estou com uma impressão ruim, eu acho que ele não passa dessa cirurgia, corre lá, vê se você consegue falar com ele. E ele chegou no hospital, o pai estava saindo do quarto, já estava a caminho do centro cirúrgico, ele encostou do lado da maca e começou a falar com o pai, lembra que a gente já conversou tantas coisas? Ah, é verdade, tal. Pai, você está preparado para chegar do outro lado? Ele falou, não estou. Aquilo que a gente falou ao longo desse tempo, o senhor acha que faz sentido? Faz sentido. Você não quer convidar Jesus para entrar no seu coração, para perdoar os seus pecados e tudo mais? Como a gente falou para você, quero sim. Aí ele orou na maca, e o pai, o médico, ele orou na maca, ele sentiu muita presença de Deus, o pai entrou na cirurgia e morreu. Aquela foi a última hora, a última chance que ele teve em vida. Foi uma bênção. Mas tem gente que não tem essa felicidade, tem gente que sofre um acidente, puf, acabou, já era. Infartou, já era.
Então as pessoas acham que mais para frente eu resolvo essa situação. Jovens então menos ainda, eu resolvo isso algum dia. Lá na frente, eu ainda quero curtir a vida doidado. E curtir a vida doidado às vezes é morrer no meio da loucura, como tantos jovens morrem, mas eles nunca pensam que é ele que vai morrer de overdose, ele que vai morrer no racha com o amigo bêbado, ele que vai tomar um tiro do pai da garota que ele engravidou. Nunca pensam nessas coisas. Curtir a vida doidado. E cada vez mais os jovens ficam cativos de um monte de coisa. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça, é o Evangelho do amor, é o Evangelho da esperança. Mas se a gente não fala muitas vezes a realidade crua da vida, quando a gente prega, a gente cria uma coisa muito etérea. E eu gosto de falar coisas mais palpáveis e reais da vida. O fato é o seguinte, todos vocês e nós todos aqui, daqui 100 anos não estaremos mais aqui, todos nós, sem dúvida nenhuma. E onde você estará daqui a 100 anos é o problema que você tem que resolver com você mesmo. E você vai decidir isso através de pessoas. Ah, eu não creio na Bíblia, porque foram pessoas que escreveram. É verdade. E você aprendeu isso lendo outras pessoas que escreveram contra a Bíblia e você aceitou. Por que você escolheu ouvir essas e não as outras, né? Em algum momento você precisa decidir em quem você vai crer, no que você vai crer. E você vai decidir lançar a sua vida eterna nessa pregação. Seja se existe vida eterna ou se acaba tudo, 50% de chance. Num jogo de pôquer você não jogaria tudo. Ou seja se existe vida eterna e todo mundo vai para Deus, ou vai metade para o diabo, então jogo alto de novo. E você não precisa sair daqui com essa dúvida. Você não precisa sair daqui jogando um jogo tão alto. Por quê? Porque você pode decidir ouvir o que eu estou falando para você. E você pode falar, Haroldo, eu não te conheço, você não me merece a menor credibilidade. E eu vou dizer, você tem razão, eu não mereço a sua credibilidade. Mas eu vou te dizer o seguinte, todos os textos, tudo que eu falei aqui, muitos textos eu projetei, outros eu falei de cor, todos estão escritos na Bíblia. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus, é uma decisão que você pode tomar. A Bíblia é a palavra de Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. Então ela não é a palavra de Deus, porque nesse caso Deus é você. Porque você decide o que você quer crer do que está escrito na Bíblia e o que você não quer crer. Então você pega a Bíblia e arranca algumas partes e joga fora. Essas são boas, essas são ruins, essas eu quero, essas eu não quero. Essas não fazem sentido. E o Deus volta a ser você, porque você está dizendo qual é o tamanho do Deus da Bíblia. É um jogo arriscado. Todo domingo nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Reunimos aqui para conhecer mais da palavra de Deus. Domingos de ceia, normalmente eu venho aqui para pregar o Evangelho com mais intensidade. Porque quando eu prego o Evangelho, Deus trouxe alguém aqui que pode ouvir e que pode nunca ter entregue a vida a Cristo. E nós temos surpresas legais, que até muitas vezes pessoas que eu achava que já eram convertidas. Naquele dia o Espírito Santo move o coração e a pessoa era só religiosa evangélica e nasce de novo. Ou, por outro lado, você que está buscando como é que eu prego o Evangelho para alguém, então quando eu prego o Evangelho aqui, você aprende alguns argumentos, alguns princípios, algumas verdades, que passa a fazer parte do seu vocabulário gospel, para você ter argumentos para pregar, textos da Bíblia para você usar, experiências que você pode compartilhar com alguém, porque o tempo passa tão rápido, e nós muitas vezes bobeamos com pessoas que passam pela nossa vida. Eu já falei várias vezes aqui de um amigo, que eu trabalhei com ele 6 anos na mesma empresa, 15 anos mais novo que eu. Naqueles 6 anos eu almocei mais com ele do que com a Fúvia. E ele infartou e morreu de uma maneira violenta e abrupta. E eu sempre penso, se eu não tivesse falado para ele, eu ia estar com uma culpa para sempre. Porque eu sei para onde ele foi. Mas graças a Deus, ele teve a oportunidade de ouvir. Eu não sei o que ele fez até os últimos dias dele. Eu oro a Deus para que ele tenha tomado alguma decisão ainda lá, ao lado de Jesus. Porque eu sei pela Bíblia que se ele não entregou a vida a Cristo, não há esperança para ele. Ele está num lugar horroroso do qual ele não vai sair nunca mais. O Evangelho é simples, mas é profundo. A simplicidade do Evangelho é Deus te ama. Deus conhece você desde quando você era uma substância sem forma na barriga da sua mãe. Deus conheceu todos os seus dias da sua vida, Ele escreveu todos, Ele sabe quem você é, Ele sabe os seus pensamentos, Ele te conhece profundamente. Mas o seu pecado te separa do amor de Deus. O amor de Deus, ele é incompatível com o pecado. Então o que ele oferece para você? A solução de você se arrepender dos seus pecados e de você receber o amor dele pela graça e por meio da fé. E você receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, como o dono da sua vida.
A partir de agora você se sujeita a Ele, você aprende com Ele, você recebe dEle, você cresce no conhecimento dEle. Ele faz novas todas as coisas. Põe o 5,17 aqui, por favor, o 2 Coríntios 5,17. Ele faz novas todas as coisas. Nenhuma religião pode fazer coisas novas. Religião pode fazer lavagem cerebral. Pode criar um programa, um roteiro para você cumprir. Vai lá, senta, levanta, lê, agora canta, bate palma, senta de novo, agora vai, entrou, saiu, acabou a cerimônia, vai embora. Isso é religião. Mas Jesus fala de vida. E Ele diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se faz novo. Essa é a verdade de quem conhece a Jesus, quem tem experiência com Ele. Quantos de vocês tiveram essa experiência? Tudo novo, tudo zerado, tudo transformado, novos tempos. Essa é a vida que o Senhor nos chama a viver. E para você que é dele, Ele nos chama a compartilhar o ministério da reconciliação. Nós somos os pregadores, nós todos somos chamados, não é só pastor. Todo aquele que nasceu de novo tem a responsabilidade de compartilhar com os outros que nasceu de novo em Cristo, que é uma reconciliação possível, que é um perdão de pecados real, que é uma vida eterna disponível de graça, e pela graça, por meio da fé, mas de graça porque Jesus pagou o preço, porque nós não podíamos pagar. Essa é a simplicidade do Evangelho, essa é a síntese da pregação do Evangelho. Isso que eu falei para vocês são as realidades espirituais que envolvem o Evangelho, que a mesa do Senhor, a ceia, fala conosco, nos confronta, nos revela, e nós não podemos cair naquela coisa horrível de virar religiosos e tomar ceia no primeiro domingo, porque todo mundo toma. É o dia da gente voltar para a nossa origem, voltar para quem nós somos em Cristo, e lembrar de onde Ele nos tirou e para onde somos chamados a ir. Antes de fechar, eu quero dar essa oportunidade para você refletir acerca da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você não veio aqui por acaso hoje. Todo primeiro domingo é assim. Todo primeiro domingo a gente prega o Evangelho. Todo primeiro domingo a gente lembra o que Jesus fez. E você está aqui hoje não por uma coincidência, mas porque Deus te trouxe aqui nesse dia. Você podia vir outros dias. Você podia ter vindo semana passada, podia vir na semana que vem. Deus te trouxe hoje aqui. Essa é a palavra que Ele quer trazer ao seu coração. E posso dizer para você o seguinte, eu olho para vocês e eu falo assim, preguei, compartilhei a verdade. Você agora faz o que você quiser com isso que foi pregado. Você pode buscar, confrontar na Bíblia e refutar o que eu falei. Está tudo certo. Se for pela Bíblia, amém. Se você for refutar por outras pessoas, essas pessoas são Deus na sua vida. É uma escolha de quem é que fala com autoridade ao seu coração. Receba o amor de Cristo. Receba o amor de Deus em Cristo. Receba a salvação. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos agora, por favor. Não é que é nada demais, é só para você não se distrair com ninguém. Não prestar atenção em nada do que está acontecendo aqui. Mas é que nessa hora, normalmente, o Espírito Santo ele pode falar ao seu coração. Se você tiver de coração aberto, Ele vai falar. Se você tiver de coração sensível, Ele vai aquecer o seu coração. E você vai entender o que Ele quer falar com você. Você vai entender que algumas perguntas que você fez na sua vida, de alguma forma sobrenatural, eu respondi. Não porque eu tenha respondido, mas porque Deus falou através da minha vida, num exemplo que eu usei, num texto que eu usei, vai trazer revelação ao seu coração, porque Deus é um Deus vivo que fala. E se Deus falou ao seu coração nessa manhã, eu quero te convidar a buscar conhecê-lo mais. A abrir o seu coração para ouvir Ele falar mais ainda, porque Ele é um Deus vivo e que fala. Jesus é só a porta, é o começo, mas Jesus também é o caminho. Então Ele é a porta de acesso, mas Jesus é o caminho até o Pai. Jesus é a porta de acesso à salvação, mas Ele te convida para viver a sua vida andando nele, que é o próprio caminho, o autor da vida é Ele. Então eu quero te convidar a refletir acerca disso. Você sabe que você é pecador, seja sincero com você mesmo. Reconheça que você já fez muita coisa na sua vida incompatível, até mesmo com seus valores muitas vezes, ou você pelo menos pensou que você gostaria de fazer, não teve oportunidade de fazer. E Deus Ele quer te perdoar de todos os seus pecados. O preço já foi pago na cruz, a tua conta já está paga, você não precisa pagar de novo. Já está paga na cruz. Mas o que você precisa fazer é receber essa verdade no seu coração. É receber esse sacrifício e falar, é meu, eu recebo,
essa salvação, eu recebo o amor de Deus, eu recebo essa vida. E quando você diz isso, Deus ele começa a fazer algo dentro de você, de dentro para fora. A religião quer fazer de fora para dentro, quer mudar as pessoas abaixo de pressão, de ameaça, de religião. Jesus nos chama para viver a vida, e a transformação que nós vamos vivendo é de dentro para fora, é real, é profunda, ela muda todas as coisas. Nós não éramos pessoas acostumadas a todo domingo querer estar na igreja, nem ler a Bíblia, nem orar a Deus, nem louvar a Deus. As coisas mudam, coisas que antes eram as coisas que a gente não podia viver sem, agora não fazem mais o menor sentido. Coisas que aparentemente não tinham o menor sentido, agora se tornam reais e verdadeiras. Mas nós precisamos dar um passo, nós precisamos tomar uma decisão. Não adianta a gente ouvir essa palavra e não tomar uma posição diante dela. Então eu quero estender um convite. Se você entende que hoje é um dia de você realmente tomar uma posição diante desta palavra, tomar uma posição ao lado de Jesus, entregar a sua vida, receber o perdão que Ele dá, eu quero te pedir para você levantar a sua mão, porque eu quero orar com você nesta manhã. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta manhã? Entendeu a palavra? Entendeu a pregação? Entendeu o convite? Se levantar a mão significa que eu vou conversar com você depois. Não é que levantar a mão te salva, mas você fala, eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero entender. Tem alguém assim aqui em nosso meio? Legal, você já sei, você vai crescer mais ainda, está tudo certo. Tem alguém que nunca fez isso? Glória a Deus. Então eu quero virar o jogo. Você que já é de Jesus e percebe que você não tem sido alguém que fala do ministério da reconciliação, para baixar. Você não compartilha tanto assim acerca da reconciliação que há em Jesus. E você fala, eu preciso mudar minha maneira de viver. Eu tenho amigos meus que, se eu souber amanhã que morreram, eu nunca falei de Jesus para eles. É sério pensar isso. Mas a misericórdia do Senhor está estendida sobre você. Se você quer, a partir de hoje, abraçar o ministério da reconciliação e ser alguém que prega mesmo com ousadia aquelas pessoas que estão perto de você, eu quero te pedir para você ficar de pé, porque eu quero orar com você. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Ministério da reconciliação. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Estou entendendo. Isso. Essa é a igreja de Jesus. É para isso que Ele nos comprou. Glória a Deus. O ministério da reconciliação está confiado a você e a mim. Nós precisamos fazer isso. Quero orar por vocês. Pai, te louvo por esses queridos que estão agora de pé, que entenderam, Pai, que não estão vivendo com tanta intensidade o ministério da reconciliação que o Senhor nos confiou. Pai, para isso nós precisamos de poder. Eu quero declarar poder do Espírito Santo na vida desses queridos, essas queridas, em nome de Jesus. Pai, uma ousadia que nunca tiveram, experiências com o Senhor que nunca viveram, de pregar, de orar, de interceder pelas pessoas que estão ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, pregando o amor de Cristo que nos constrange, pregando a verdade do Evangelho para a Tua glória. Eu oro, Pai, para que esses queridos nesta semana tenham experiências poderosas, em nome de Jesus. Que pessoas queiram Jesus através deles nesta semana, em nome de Jesus. Seja uma semana de colheita, seja um novo tempo de vida, seja um tempo especial com o Senhor, poderoso para a Tua glória. Muito obrigado pela ousadia que eles estão tendo nesta manhã, de tomar esta posição diante do Senhor. Pai, oro por aqueles que ouviram o Evangelho hoje também, que a semente pregada nas casas, pela internet, onde estão, frutifiquem nos corações para a Tua glória. Eu quero abençoar a todos esses em nome de Jesus. Amém. Aleluia.